Olha, a gente vai rolar agora um bate-papo sobre a importância do brincar na infância. E como os recursos certos, eles fazem toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Então, a gente vai receber especialistas aqui da Maplebear Brasil, referência global em educação bilíngue, que vão ajudar a gente a entender como que um ambiente rico em estímulos, ele pode transformar a infância e impulsionar o aprendizado de forma mais leve, de forma mais natural também. Para conduzir essa reflexão, temos a honra de receber ao palco Antonieta Megali, diretora acadêmica. Vem cá, Antonieta. Por um breve segundo eu achei que a Antonieta não estava. Ainda bem que ela apareceu. Bem-vinda. Vamos receber também a Gabriela Pinsdorf, especialista acadêmica em educação infantil da Maplebear Brasil. Bem-vinda, Gabriela. Agora é com vocês. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Antonieta Megali, eu sou diretora acadêmica da Maplebear. Estou aqui com a Gabriela. Boa tarde, gente, eu sou a Gabriela, sou especialista acadêmica da Maplebear. E hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês desse lugar que nos cabe, né, como educadoras, pensando sobre o brincar e sobre a escolha de recursos para que esse brincar promova desenvolvimento para as nossas crianças. Então, vamos lá. Vamos lá. Não tá. Nesse momento, vocês deveriam estar vendo o segundo slide. Espera aí, vamos ver. Ela trouxe outro. Vamos lá. Você passa? Então, a gente vai fazer como faziam os maias, e a gente vai passar manual, que também funciona, certo? Deixa ela passar só para eu lembrar a ordem aqui. Ela vai... Perfeito. Então, para a gente falar... Pode passar. Enfim, o segundo. Segundo slide. Por favor. Agora vai. Então, eu passo aqui. Perfeito. Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre o brincar e sobre, né, a incidência do brincar no sujeito, a gente quer começar perguntando para vocês e convidar vocês a falar com quem está aí pertinho de vocês. Quem estiver aqui sozinho pode fazer um amigo nesse momento, vira para trás e pensa, para entrar no clima da nossa conversa, qual que era a sua brincadeira, o seu brinquedo favorito, em casa, no quintal, na escola. Queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Pode ser? Daí vocês podem fazer novos amigos. Pode virar para trás, olha lá, ou para o lado. Vamos lá, queria que vocês pensassem. Olha lá. Estou ouvindo aqui umas brincadeiras. Vamos lá, então. Quem eu ouvi aqui brincar de escolinha? Hoje você é professora? Não. Passou perto, passou Você perto. também? E você é professora. Quem mais? Um outro exemplo de brincar. Queimada. Boa. Mais um, para a gente completar 3 exemplos. Casinha. Legal. Boa. Então, por que será, né, que a gente pensar no brincar, em como a gente brincava, o que isso nos
causa, né? Por que a gente tem essas lembranças? Para falar um pouquinho disso, eu vou convidar vocês a assistir um trecho de um filme que acredito que a maioria de vocês já tenha visto, que é o Divertidamente. Quem já viu? Então, a gente vai retomar um trechinho desse vídeo. Dá para ouvir? Essas são as memórias da Riley. E a maioria delas é alegre, modéstia à parte. Mas as mais importantes ficam aqui. Eu não quero ser muito técnica, mas essas são as memórias base. Cada uma é de um momento super importante da vida da Riley. Tipo o primeiro gol que ela fez. Foi show de bola. Molda um aspecto da personalidade da Riley, como a Ilha do Hockey. A que eu gosto mais é a Ilha da Bobeira. Eu adoro as bobeiras. A Ilha da Amizade também é demais. Oi, eu amo a Ilha da Honestidade. Tô sendo honesta. E claro, a Ilha da Família nem se fala. As ilhas de personalidade são o que fazem da Riley a Riley. Boa noite, amor. Boa noite, pai. Bom, então acho que esse filme ele é uma gracinha para ilustrar uma série de aspectos, né? E ele traz uma forma muito palpável. Mas pensando no nosso tema aqui hoje, é muito interessante pensar como ele mostra esse processo de formação de memória e das memórias que constituem a Riley, né? Então, quando a gente olha para a infância da Riley, tudo aquilo que está formando ela ali dentro da mente dela, com os Divertidamentes, são justamente as memórias da brincadeira, né? Então, poderia ser queimada, ali é rock, né? E a gente vê uma série de brincadeiras. A gente vê ali o jogo esportivo que ela está fazendo, a gente vê a brincadeira nonsense ali na Ilha da Bobeira, a gente vê aquela brincadeira que ela fez um teste e acabou quebrando um prato, né? E acho que é muito interessante ilustrar algo que a gente quer trabalhar aqui hoje, como a brincadeira como atividade da criança por excelência, né? Mesmo nos momentos em que a Riley não está brincando explicitamente, é uma brincadeira, né? Então, o momento que ela está tomando banho, vira uma brincadeira de faz de conta com os brinquedinhos. O momento em que ela está se alimentando, vira a brincadeira do aviãozinho, né? E eu acho que ele começa a ilustrar, ele dá o pontapé numa discussão que a gente quer fazer aqui, que é entender a brincadeira como a atividade por excelência da infância, né? Então, aqui a gente trouxe algumas imagens para vocês de crianças brincando em diferentes contextos. Isso para que a gente tenha a possibilidade também de ampliar as nossas representações sobre o brincar e as possibilidades. Então, essas duas primeiras imagens é do Território do Brincar. Não sei se vocês conhecem o Território do Brincar, da Fernanda Meirelles. E eles têm filmes longas e curtas que são muito bacanas. O site deles também é primoroso e vai falar desse lugar do brincar como a atividade essencial da criança. Aqui a gente tem as nossas crianças brincando na Maple Bear, né? A gente está muito alinhado a uma pedagogia das infâncias, então o brincar para a gente tem um lugar que é muito importante. Então, a gente vê aqui as crianças em 3 diferentes atividades, né? Aqui também outras imagens de crianças brincando, né, que foi retirada desse website, que tem imagens belíssimas mostrando como as crianças ampliam as suas possibilidades de existir por meio das brincadeiras.
E aqui, por que não, temos adultos que também brincam, né? Tem uma estudiosa do brincar, vigotskiana, que a gente gosta muito, que ela vai falar sobre o quanto o brincar é revolucionário e quanto o adulto, que na nossa sociedade contemporânea vai se distanciando dessa atividade do brincar, deveria retomar o brincar como uma atividade que nos faz interagir com o outro e também possibilita a imersão em outras realidades. Então, aqui a gente tem duas imagens, uma de adultos em um jogo mais estruturado e a outra, né, esse brincar, que é um elemento importante da nossa cultura. Então, a gente vai convidar vocês novamente, a gente retomou um pouquinho as memórias que vocês têm sobre o brincar, né? A gente viu o brincar no filme Divertidamente, essas imagens. E a gente queria, então, agora convidar vocês para que vocês definam. Então, o que é o brincar para vocês? A gente vai pedir para vocês, por favor, escanearem esse QR Code e vai ter um espaço para que vocês falem sobre o que é o brincar. A gente vai dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. E eu vou abrir aqui para olhar as respostas de vocês. Qual será a senha? Vocês conseguem orientar o pessoal? Porque, olha, parece que parou de todo mundo nessa página aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá todo mundo parado aqui. E aí é só submeter. Vocês não estão conseguindo? Aí aperta o OK, será? Foi. Espera aí. Vamos checar aqui se foi. Nossa, a gente podia passar por algumas definições enquanto eu abro aqui. Fala aí, faz isso. Para eles, pergunta para eles. Perfeito. Então, bom, a gente tem aí, acho que o pessoal está terminando de preencher, a Antonieta está resgatando aqui. Enquanto isso, eu posso pedir apoio da nossa host, enquanto o pessoal está, só para a gente interagir um pouco mais, se a gente puder pegar 3 ou 4 definições de brincar de vocês, não sei se alguém tem alguma que queira compartilhar, ou compartilhar o que colocou. Acho que tem uma ali atrás, logo aqui. Ah, perfeito, melhor ainda. Ali, por favor. Boa tarde, prazer, meu nome é Wesley, também sou da área da educação, né? Então, quando se fala da questão do brincar, é justamente desenvolver algumas habilidades que vai desde a parte motora, até mesmo a questão da habilidade social. Então, o brincar, ele desperta na criança, né, esse sentido do que é comunidade, o que é ser cidadão. Né? Além de trabalhar a questão da criatividade, o lado lúdico da criança, a fantasia. Então, para mim, o brincar, ele traz um desenvolvimento global, né? Cognitivo, físico, afetivo. Então, isso para mim é o brincar. Perfeito. Nossa, definição mais completa impossível. Na verdade, a gente trouxe o Wesley hoje. Brincadeira. Obrigada, Wesley. Não sei se a gente escuta mais uma, se a Antonieta já quer ir para o Mentimeter. Vocês conseguiram enviar a resposta, gente? Acho que deu algum problema aqui, não sei se é a nossa conexão. Mas a gente pode seguir aqui entre nós, desculpa. Mais uma definição sobre o que é o brincar? Quem gostaria? Alguém aqui de outra área que não é educação, para a gente ouvir também? Quem?
Pode ser da educação, então. Pode. Ali, ó. Não funcionou, Mentimeira. Não funcionou. Boa tarde, meu nome é Joyce. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e agora tenho uma loja de jogos educativos. Que legal. E eu costumo dizer que o brincar é a essência da infância. Mas, na verdade, é a essência da vida, né? Porque, como você mesmo disse, é importante até para a fase adulta. E eu tenho um filho de 4 anos, então eu falo que ele é meu laboratório, que eu vejo e sempre me encanto. Até quanto professora, sempre me encantou ver o brincar. E tudo que mora dentro do brincar. Porque é por meio do brincar que a criança ela se constitui alguém no meio de nós. É por meio do brincar que ela aprende a lidar com as coisas da vida, com as emoções, com as habilidades cognitivas, motoras. Então, o brincar realmente é a essência da vida. Eu penso assim. Ótimo, obrigada. Mais alguém gostaria? Ótimo. Olá, meu nome é Thalita, eu não sou da área de educação, eu sou fisioterapeuta por formação. Que legal. E eu tenho uma fábrica de brinquedos, de mini cozinhas, mini móveis. E depois que a minha filha nasceu, eu falo que filhos são inspiração, né? Depois que a minha filha nasceu, nós iniciamos esse projeto, nós trabalhávamos com móveis planejados e iniciamos com a mesma delicadeza dos móveis planejados, o mesmo carinho e capricho, fazendo móveis infantis, com bastante segurança, enfim. E eu falo que o nosso logo, né, nosso slogan para publicidade e tudo mais, é que brincar é fundamental. E assim, vendo todos os clientes falando o quanto os filhos desenvolvem brincadeiras diferentes ali naquela cozinha, naquela mini oficina e tudo mais, tirando os filhos dos eletrônicos e tudo mais, eu me sinto lisonjeada, né? A gente já viu até casos de crianças dentro do espectro autista que começaram a desenvolver o brincar, aquela coisa de brincar de faz de conta, né? Que o autista acaba não tendo, desenvolvendo com um brinquedo diferente. Então, eu falo que brincar é fundamental. Perfeito, muito bacana. Então, vamos lá. Obrigada a vocês que deram seu testemunho para além das telas do Mentimeter, que não funcionou. Vocês conhecem esse A máquina da sociedade organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Empinava pipa, carro de lata. Pula a corda. Se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular e fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa. O sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Não sei quem de vocês conhece esse filme, Tarja Branca. Ele é maravilhoso para todo mundo que está interessado no brincar. Acho que é um filme essencial. E ele vai falar sobre essa importância do brincar, né? E o que ela diz aqui
se a nossa amiga fisioterapeuta, esqueci seu nome, falou, como que você chama? Thalita falou do brincar é fundamental, que ela vai falar dessa urgência do brincar nesse mundo contemporâneo. Então, é esse convite que a gente faz para vocês hoje, para a gente pensar um pouquinho nessa atividade que a gente aqui já nomeou como fundamental, essencial, urgente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa concepção, o que a gente entende por brincar, está diretamente relacionado ao que a gente entende por infância, né, pelas infâncias. E a infância é uma construção social. O que significa isso? Significa que não existe um conceito inerente à sociedade dizendo isso é a infância. É um conceito que foi formulado por nós, né, que vivemos no meio social e que vai, ao longo do tempo, se modificando. E com a modificação do que a gente entende por infância, a gente também tem uma mudança no sentido que a gente dá para o brincar. Então, a gente vai passar um pouquinho por algumas dessas concepções. Então, nesse quadro, e a gente decidiu fazer essa discussão super breve com vocês por meio de algumas obras de arte, a gente tem esse quadro intitulado Jogos Infantis, e aqui a gente pode ver, lá na Idade Média, a gente não tinha ainda uma definição como temos hoje do que é a infância. Então, o brincar, já que não entendíamos a infância como um período específico da nossa trajetória de vida, o brincar era compartilhado por todos, adultos e crianças. Então, a gente vê nesse quadro adultos e crianças brincando e jogando. Então, a gente ainda não tinha essa concepção do brincar como uma atividade infantil. Então, com o tempo, né, já na Idade Moderna, surge o conceito de infância. E esse sentimento de infância, essa ideia da infância como um período de pureza, como um período imaculado, especial nesse sentido, né, da ingenuidade da vida de todos nós. Mas, né, essa visão vai avançando com o mudar dos tempos, com o mudar dessa vida. Então, essa visão é aprofundada, e aí o brincar ele começa a ser valorizado como uma forma essencial dessa manifestação infantil. Aqui a gente tem o início dessa associação entre o brincar e a infância, que não existia, como a gente viu lá, por exemplo, na Idade Média. Com o avanço da industrialização e o crescimento das cidades, as ruas elas se tornam um espaço que é central para a brincadeira, principalmente para as crianças em bairros operários. Então, as crianças, nessa época, elas ocupam a cidade para brincar, né, que começa a ser visto como um exercício da infância. E aí, no início do século XX, as brincadeiras saem das ruas, por conta dos processos de violência, a marginalidade, a criminalidade, a urbanização ela ganha um espaço preponderante ali, e aí o aumento da violência nos grandes centros urbanos vai restringir o brincar a espaços fechados, né? Se a gente for pensar aqui na nossa realidade, é muito difícil numa cidade como São Paulo a gente observar como em outros tempos, crianças tomando o espaço urbano para brincar, infelizmente, né? Hoje em dia, a gente tem cidades que não são feitas para as infâncias. Então, a gente começa a levar o brincar para um ambiente doméstico, e isso leva a uma crescente valorização dos brinquedos, né? Até então, essas brincadeiras que ocupavam as ruas, que muitas vezes eram feitas com o próprio corpo, com os elementos da natureza, quando isso passa para dentro da casa, da escola, quais são os recursos que a gente tem para brincar? E aí começa uma crescente valorização de brinquedos, de forma geral, e principalmente na nossa era de brinquedos tecnológicos. Então, essa é uma
breve história do brincar e de como o que a gente entende por brincar se modifica ao longo dos tempos. Mas aí pensando, né, no papel do brincar na educação, então qual que é esse papel do brincar na educação? E aqui a gente já teve, né, 2 educadores que contaram um pouquinho da importância do brincar no desenvolvimento da criança. Então, quando a infância ela deixa de ser vista apenas como uma fase que prepara o sujeito para a vida adulta, ela passa a ser reconhecida como um período importante por ele mesmo, né? As infâncias, elas são importantes não porque é isso que vai levar à vida adulta, mas porque esta criança importa, né, neste momento. Então, o brincar ele vai se consolidar como uma prática, como já foi dito aqui, essencial para o desenvolvimento infantil e exige no campo educacional estratégias que respeitem a sua complexidade e todo o potencial criativo. E aí a gente começa, como educador, a pensar como é que eu possibilito que esse meu estudante brinque e quais são os recursos, e aqui a gente tem um espaço gigantesco, com muitos recursos que possibilitam esse brincar, aliado ao que vocês disseram, um brincar que promove desenvolvimento, que promove autoconhecimento. Então, a gente se apoia muito, como a gente vem discutindo aqui, na brincadeira como atividade principal da infância. E a gente vê como esse brincar tem se modificado. E hoje é um brincar que, em grande medida, se restringe às telas. E essa importância desse brincar como urgência, como é falado no Tarja Branca. Então, no campo educacional, a gente vem reconhecendo essa importância do brincar como elemento essencial para o desenvolvimento. Então, o brincar ele deixa de lado essa questão só da ludicidade, mas para que eu tenha desenvolvimento, eu preciso propiciar ou eu preciso permitir que essas crianças brinquem, né? Então, o jogo ele começa a ser inserido no currículo escolar, muito a partir das propostas do Froebel, que é o pensador do que hoje a gente conhece como educação infantil e nos primórdios era conhecido como os jardins de infância. O bebê, desde que nasce, ele brinca. E o primeiro grande brinquedo é o próprio corpo. Como no início ele descobre a vida através dos sentidos, essa brincadeira se dá se descobrindo o outro, e depois, em função dos objetos que você coloca em volta para essa criança. A criança, ela é na brincadeira. Todas as outras relações é aquilo que vai compondo, dando alguma forminha, mas a essência é no brincar, né? Claro que a alimentação, a saúde, sem isso ela não consegue nem brincar, né? Mas a chama dela, o meio dela é a partir da brincadeira. Nos 2 primeiros anos de vida, a criança tem basicamente 2 formas de brincar. E essas 2 formas são diferentes e muito importantes. Então, uma primeira forma é a brincadeira com os adultos. Ela precisa da ação dos adultos. É aquele adulto que fala, que canta, que ri, que conta história. Sobe aqui no meu pé. O segundo tipo de brincadeira é muito importante também, que é a brincadeira da criança com os objetos. Ela com os objetos. Quem sabe com outras crianças juntas. E essas 2 formas de brincadeira preparam para a brincadeira a partir dos 2 anos, que é a brincadeira simbólica. Anytime you walk into a room full of 2- and 3-year-olds and you'll see they're off in this world of
Ninja Turtles and tea parties and this strange ponies in this strange pretend world. And it's a bit of a puzzle about why it is that children who need to learn so much about the real world spend so much of their time off in these kind of crazy imaginary worlds. And the answer seems to be that imagining alternative worlds, imagining being able to think about the world in a way that's different from the way the world actually is, that's actually one of the most powerful capacities that we human beings have as adults. Perfeito. Então a gente trouxe o trecho de outro documentário que chama O Início da Vida, que é um documentário muito interessante para quem trabalha com qualquer área voltada para a infância e que ele tem um capítulo que é destinado todo ao brincar. A gente trouxe só esse recortezinho aqui para que vocês pudessem conhecer e para amarrar a nossa discussão. Mas ele traz justamente o que a gente veio construindo como reconhecimento da brincadeira para o desenvolvimento da criança de forma integral, né? Então, para esse desenvolvimento que ele é cognitivo, físico, social, emocional, né? Então, na medida em que o conceito de infância ele é fundado, ele é estudado por diferentes áreas, que a infância ela é olhada de forma mais cuidadosa, a gente também entende a brincadeira de forma mais cuidadosa, né? Então, mais do que um passatempo ou algo que é menosprezado, é coisa de criança, a gente passa a olhar para ela como um amálgama muito amplo de possibilidades, né? E isso passa por diversos campos, né? Desde o campo da psicologia, da pediatria, da educação, até que a gente tem isso respaldado por documentos oficiais também, né? Então, a Associação para a Educação Infantil, ela respalda justamente isso, né? Ela reconhece a brincadeira como fundamental para todas as crianças, fundamental para o crescimento delas e até mesmo na adolescência, como a gente vinha dizendo, né? E, bom, como que isso se relaciona com o evento de hoje? Isso faz com que a gente tenha que ter um olhar muito mais cuidadoso para os materiais, para os tempos e para os espaços em que essa brincadeira ocorre, já que ela é tão essencial e que ela tem um lugar tão central no desenvolvimento. Então, é importante contar, e aí trazer um pouquinho da nossa perspectiva aqui, não sei se todo mundo já estava aqui, mas a gente estava contando que a gente é da Maple Bear, uma vez que esse conceito de infância é mais consolidado, ele aparece também tanto nos documentos oficiais brasileiros, quanto nos documentos oficiais canadenses, né? E isso é muito importante no sentido de organizar as práticas da escola e organizar como que essas práticas vão olhar ou não para a brincadeira. Então, quando a gente olha para os documentos curriculares oficiais, a gente tem que a infância é plena, é repleta de potencialidade, que é curiosa, que é ativa, né? E a partir disso, como que a gente constrói um currículo, constrói práticas que favoreçam essa potencialidade da infância, né? E acho que E aqui, só para quem não conhece a Maple Bear, a gente está falando dos documentos curriculares canadenses, porque a Maple Bear é uma escola, né, de origem canadense que vem para o Brasil. Então, ela une as melhores práticas educacionais do Canadá e do Brasil, e é por isso, então, que a gente está falando dos documentos que organizam as nossas práticas. Perfeito, obrigada, Antonieta. E quando a gente olha para os documentos curriculares canadenses, eles trazem esse mesmo aspecto, né, de que a escola para a infância ela deve ser play-based, né, ela deve ser baseada na brincadeira, no sentido em que não há uma divisão entre o momento de brincar e o momento de aprender, mas que por meio da brincadeira, que é a atividade essencial da infância, as crianças vão aprendendo, né? Então não tem um momento em que elas vão parar, escutar a professora e ficar estáticas e o momento que elas vão sair para brincar, né? Então, como a gente tem nas fotos ali, a gente tem brincadeiras que privilegiam muito a autonomia das crianças, né? Então aqui eles estão fazendo uma proposta de contagem e de motricidade fina por meio de uma brincadeira com os pompons e com as pinças. Aí eles estão fazendo jogos lógicos matemáticos, né? Então, por meio dessa construção, com os materiais, com os brinquedos e das brincadeiras, eles vão se apropriando de diversos conhecimentos, de diversos conceitos. E aqui, se é verdade que a brincadeira tem esse lugar tão central, que o brincar ele pauta as práticas didáticas do nosso currículo, como que a gente escolhe os recursos e como que a gente compõe os espaços para a brincadeira nas escolas? E aí é importante a gente sempre olhar para a faixa etária para que a gente possa ter uma maior adequação, né? Então, aquilo que é trazido no documentário O Início da Vida, pelo Lino de Macedo, que a brincadeira de bebês e crianças pequenas, ela é pautada pela exploração do espaço e descoberta do corpo,
pelo desenvolvimento sensorial e pela utilização de instrumentos, né? Então, bebês e crianças bem pequenas, eles aprendem justamente isso. Quando o bebê ele leva o pezinho na boca, quando ele pega uma bola macia, quando ele encosta a bola em si, percebe que aquilo é o corpo dele, né? O bebê, ele aprende sobre si, sobre o mundo dessa forma. Então, quais são os brinquedos que a gente oferece para bebês e para as crianças pequenas, né? Será que são brinquedos com um determinado material específico? Será que são brinquedos que podem ir até a boca? Será que são brinquedos mobiliários que eles podem escalar e fazer testes com o corpo? Como que a gente faz essas escolhas de forma informada, com clareza, né, e com alguma intencionalidade? Então, isso é muito importante da gente pensar. Outra coisa, o bebê e a criança bem pequena, ele está começando a desenvolver tanto pensamento abstrato quanto pensamento concreto. Então, como o documentário fala muito bem, eles aprendem por meio dos sentidos, né? É por meio da exploração sensorial que essa criança aprende. Então, como que a gente pode escolher recursos que tenham uma riqueza sensorial para que essa criança possa entender ali os conceitos de duro ou mole, de macio, de quente e frio, de reto e ondulado, né? Como que a gente pensa numa riqueza sensorial para apresentar para essas crianças também. E a partir de então, eles começam também a utilizar instrumentos, né? Acho que quem tem os pequenos em casa aí, quem nunca uma colher de cozinha virou o brinquedo mais incrível do mundo, ou o controle da TV, né? A partir dessa descoberta dos instrumentos, eles vão fazendo essas experimentações, né? Então, como que a gente compõe esses espaços para que as crianças possam explorar os instrumentos, conhecer o próprio corpo, ter uma exploração sensorial para que eles possam ir construindo os conceitos e os conhecimentos pertinentes à faixa etária. E aí, quando a gente pensa na primeira infância, né, quando eles, ali a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, eles adentram o jogo simbólico, que é, enfim, uma das formas de brincadeira mais, acho que relevantes, talvez, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, que é a brincadeira de faz de conta, né? Então, quando ela trouxe muito bem, quando a gente brinca de escolinha, ou quando a gente brinca de família, né? É por meio desse jogo simbólico, dessa brincadeira, que a criança vai aprendendo sobre os papéis sociais, né? Então, é por meio dele ali que ela testa as regras, ela testa o que funciona e o que não funciona, ela aprende sobre os papéis, né? Então, quando uma criança, por exemplo, brinca de ser a mãe da boneca, ela está contando ali, ela está revelando uma série de coisas que ela sabe sobre o que é ser mãe, ou sobre o que é o cuidado, né? Por meio disso que a criança aprende ali como que a gente está organizado em grupo. A partir disso também, as crianças podem, a partir do desenvolvimento do jogo simbólico, as crianças podem brincar com materiais mais ou menos estruturados, né? Então, acho que isso é algo sempre bacana para a gente pensar do ponto de vista do produto. Existem brinquedos que eles têm uma narrativa mais fechada em si. Então, quando a gente, por exemplo, dá um castelo, embora a criança possa ressignificar aquilo, e eles muitas vezes ressignificam, aquilo é um castelo. Mas quando a gente dá, por exemplo, os blocos de madeira, ou de acrílico, ou magnéticos para eles brincarem, aquilo tem um rol de possibilidades imenso, né? Aquilo pode ser castelo, aquilo pode ser navio, aquilo pode ser casa, pode ser carro, né? Então, como que a gente organiza também para que haja um equilíbrio entre essas brincadeiras com uma narrativa mais fechada em si, com uma narrativa que pode ser criada pelas crianças a partir desse jogo simbólico que foi definido, e como que a gente escolhe materiais que potencializam ou não essa brincadeira, né? Então, se a gente sempre oferece um determinado tipo de material que só tem uma narrativa, a brincadeira certamente se dá de uma certa forma. Se a gente consegue variar essa oferta e pensar numa riqueza nessa oferta, a brincadeira vai se construindo de forma em que a narrativa da criança esteja mais presente também, né? E aí, algo que a gente começou a olhar mais recentemente, a partir desse olhar mais apurado, mais cuidadoso para a infância, é o papel da estética, né? Então, a gente descobriu que desde muito cedo as crianças começam a desenvolver repertório visual, né? Então, por muito tempo, a gente teve uma noção um pouco mais fechada, um pouco mais estereotipada de coisas para criança. Tem que ser para criança, não vamos apresentar porque é para criança, né? Então, como que a gente pode apresentar materiais que tenham uma riqueza sensorial, de cor e de beleza mesmo, para que as crianças formem esse repertório estético, né? Então, a partir do material que a gente escolhe, muitas vezes a cor vem chapada, como se só existisse, por exemplo, um tipo de amarelo, né? Então, o bloco amarelo é aquele amarelo. Mas se a gente escolhe, por exemplo, um brinquedo de madeira, um brinquedo de acrílico, a gente pode apresentar para a criança que existem infinitos tons de amarelo, né? Ou se a gente, enfim, vai construir uma casinha, a casinha é sempre de um material rígido. Se a gente apresenta, por exemplo, massa de modelar ou argila, será que a gente não pode fazer isso a partir de um material macio
também, né? Então é muito importante a gente pensar nessa escolha intencional dos recursos, como que eles potencializam a brincadeira a partir desse momento do desenvolvimento, como que a gente pode fazer essa escolha de forma mais apurada, mais cautelosa e também estética. E aqui é importante contar que a primeira infância ela é um espaço muito privilegiado para o desenvolvimento conceitual. Então, mais do que aprender conteúdos mais duros, como, sei lá, por exemplo, decorar a capital de cada estado, é na primeira infância que as crianças desenvolvem os conceitos, né? Então, o conceito de verticalidade, de horizontalidade, de equilíbrio, de grande e pequeno, de quente e frio, né? E a partir do momento que elas estão nesse desenvolvimento conceitual, que elas aprendem por meio da brincadeira e da experiência delas, se a gente tiver um espaço bem montado, com recursos adequados, a gente não precisa de um adulto contando para ela o que é verticalidade ou o que é horizontalidade, né? Se a gente conseguir, por exemplo, montar um contexto bacana, em que a criança possa explorar blocos pequenos e blocos grandes. Hoje eu estou fixa no exemplo do bloco, né? Mas, enfim, peças de montar pequenas e grandes. Por meio da experiência e da brincadeira, certamente a criança vai desenvolver o conceito de verticalidade, o conceito de equilíbrio, né? Quando ela tentar colocar uma peça pequena sobreposta por uma peça grande e perceber que não vai funcionar, por meio da experiência dela, esses conceitos vão sendo desenvolvidos, né? Então, como que a gente pensa nesses recursos? E aí é uma provocação mesmo, a gente não está trazendo uma receita de bolo, né? Para que as crianças possam viver isso que é inerente da faixa etária, que é centrado pela brincadeira e esse desenvolvimento conceitual que é tão relevante, né? E é importante dizer que isso é pautado pela ludicidade, como a gente viu muito no filme, né? Então, mesmo quando a gente entende que aquilo não é uma brincadeira, certamente na experiência da criança né? Não, a criança está desenhando, a criança está cozinhando, ela está brincando de desenhar, ela está brincando de desenhar, de cozinhar, né? Então, acho que é importante contar isso. E aí a gente tem uma amarração final. Então, em suma, e já encerramos, né? A brincadeira é a linguagem da infância. O brincar, como vocês aqui bem colocaram, é central para o desenvolvimento da criança. Por isso que a gente fala que o brincar é coisa séria. E a escolha dos recursos, do brinquedo, essa escolha é fundamental para essa qualidade do brincar. Então, para a escolha, como a Gabriela enfatizou, a gente tem que observar a faixa etária, quais são as brincadeiras e o tipo do brincar específico para aquela faixa etária, os atributos visuais, sensoriais, estéticos e a intencionalidade. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha sido rico para que vocês pensem esse brincar, cada um dentro da sua área específica, mas respeitando essa atividade que é central na vida da criança. Obrigada, gente.